Ok, começou. Boa tarde a todos. Hoje, 23/7. Estamos iniciando mais um ATPC. E nesse ATPC teremos uma participação muito especial, que é da professora Biana da Silva. Ela é da cidade de Jacareí, PCNP de Sociologia. Ela aceitou o nosso convite para participar da nossa reunião e ela tem muito a acrescentar em relação aos intérpretes de Libras, quais as funções, como trabalhar. É uma professora fantástica que vai contribuir hoje com a nossa DPC. Tudo bem, professora Francisca? Se quiser... Tudo bem, você? Tudo bem. Fecha a câmera um pouquinho, que a professora Biana vai começar a falar. Dá para você fechar só um pouquinho? Certo. Peraí, só um minutinho. Fecha a câmera, professora. O que foi? Pronto. Biana, é com você, minha linda. Então tá, eu vou compartilhar aqui a tela, tá? E aí eu começo minha apresentação. Bom, como a Alexandra falou, né? A gente está em parceria entre as diretorias de ensino. E antes de eu me apresentar, eu vou apresentar a pauta, né, do ATPC de hoje, né, que vai ter a abertura, que é a apresentação, que eu vou me apresentar. Depois vai ter um momento de sensibilização, que é uma frase para nós refletir. E aí eu vou apresentar os objetivos, e o conteúdo de hoje é esse decreto e o CGEB, que é o que norteia as práticas do professor na sala de aula, o professor interlocutor. E aí eu vou trazer uma prática que eu adotei na sala de aula quando eu era professora de sociologia. Bom, para quem não me conhece, né? Porque só tem uma pessoa que me conhece aí. Para quem não me conhece, eu sou a Biana. Eu sou professora, coordenadora do núcleo pedagógico, e eu sou responsável pela disciplina de sociologia, né? Pela área da sociologia, aqui na diretoria de ensino de Jacareí. Eu entrei esse ano, bem logo antes de começar o afastamento da pandemia, né? Então eu entrei nesse momento dentro da diretoria para trabalhar. E a minha atuação no Estado, ela sempre foi voltada para a sociologia. Então, eu já fui professora categoria O e agora em agosto completam 3 anos que eu me efetivei no Estado, né? Então, eu sempre fui professora de sociologia e aí eu teve essa oportunidade de eu entrar no núcleo pedagógico. Então, como professora, como categoria O, eu tive a oportunidade de também trabalhar como professora interlocutora, né, na escola do Edi Paulino, e aí eu pude também desenvolver algumas experiências como interlocutora. Ao longo da minha jornada de magistério, na verdade, desde quando eu entrei no magistério, eu comecei o magistério com 17 anos de idade, e logo que eu ingresso no magistério, eu já começo a atuar com pessoas com deficiência. Então, o meu público-alvo no início do magistério foi com pessoas autistas, né? Eu trabalhei fazendo adaptação curricular para um aluno autista que estudava no pré. E também teve um aluno autista que eu acompanhei no maternal e eu também fazia adaptação curricular. E aí, quando eu concluo a universidade, entro no Estado para trabalhar, e aí eu já começo a atuar também como professora de sociologia, mas eu tenho um aluno deficiente visual dentro da sala, e eu sempre fui aquela pessoa curiosa. Então, eu fui aprender a ler braille para poder fazer as adaptações para os alunos. Depois, eu fui para a escola onde eu me efetivei, que é a escola René, e lá nessa escola a gente recebe muitos alunos com diversas deficiências, até mesmo porque o prédio é um prédio com mais acessibilidade, tem elevador, rampa de acesso, um monte de coisa. Então acaba recebendo bastante aluno, e também por ser uma escola central. Então lá na nossa escola a gente tinha, né, na escola onde eu trabalhava, aluno com deficiência visual, aluno com deficiência intelectual, e também alunos surdos. E lá eu também pude atuar com todas essas deficiências como professora titular da sala de aula. Então, eu sempre trabalhei
com alunos de inclusão. A minha formação é em educação para surdos, né? Eu sou pós-graduada em educação para surdos e também pós-graduada em Libras, tradução e interpretação. Minha graduação é em ciências sociais e pedagogia, que é a minha primeira graduação. E aí eu trago para vocês, né, para o professor interlocutor, essa reflexão. Já que não fala, podia ao menos escrever. O gavocentrismo naturalizado que insiste em normalizar os surdos. Meio que nós, na sala de aula, a gente acaba escutando muito isso dos professores, né? Esse menino não sabe falar, mas tem que saber português. O português tem que pelo menos escrever. E aí a gente sabe que a gente tem que pensar nas peculiaridades desse aluno. A gente tem que pensar na língua desse aluno. E aí, às vezes, nós, como interlocutor, como intérprete, às vezes a gente quer colocar isso também. A gente quer que esse aluno ele seja alfabetizado na língua portuguesa, mas a gente esquece que ele tem que primeiro se desenvolver na língua dele de acesso. Porque não adianta aprender a escrever português e não estar entendendo o que está escrevendo. Então, e é o que Cavalcante traz e que Albres, porque eu peguei do livro de Albres, que é a Neiva de Aquino, ela reforça trazendo essa fala de Cavalcante, né, de Silva. Então, assim, eu começo com essa reflexão porque eu acho que ela é importante, porque a gente tem que pensar qual é a língua desse aluno, o que a gente está atendendo, né, desse aluno surdo. Esse aluno, ele é oralizado? Esse aluno, ele é usuário da língua de sinais? Ele está aprendendo língua de sinais? Quem é esse aluno? De que forma eu quero colocar a língua para ele, né? E aí, quando eu fiz a pós em tradução e interpretação, eu tive que fazer uma pesquisa, e aí eu resolvi fazer uma pesquisa quantitativa e qualitativa, já que as minhas práticas eram voltadas como professora interlocutora. Então, diante das minhas observações, tanto na minha prática, quanto também no momento que eu estava fazendo a pesquisa, eu já não estava mais como professora interlocutora, mas sim como professora regente, e eu tinha uma professora interlocutora nas aulas junto comigo, eu percebia esses desafios, né? E esses desafios são: a gente está aqui no centro, em azul, né? Planejamento e recursos didáticos. Então, o professor ele tem que planejar a sua aula, ele tem que pensar nos recursos que ele vai utilizar na sua aula, e aí esse professor ele pensa nos recursos que ele vai utilizar com seus alunos ouvintes. Mas muitas das vezes ele acaba não pensando em quais os recursos que ele pode usar com seus alunos ouvintes e com seus alunos surdos, porque o mesmo recurso didático que eu uso com surdo é o mesmo que eu posso utilizar com o meu aluno ouvinte, porque ele vai aprender da mesma forma. A única coisa é que eu vou utilizar um recurso a mais. E aí eu coloco ali o professor regente e o professor interlocutor. E eu coloco entre parênteses intérprete educacional, porque quem está na sala de aula atuando como interlocutor é um intérprete educacional. E tem que entender qual é o seu papel enquanto intérprete. E aí a gente percebe aqui que eu coloquei lá assim em cima perto do professor regente, né? Conteúdo. E aí o conteúdo, como que esse conteúdo o professor planeja a sua aula e ele passa o conteúdo? De uma forma unilateral. Eu tenho a minha aula, que é de sociologia, e eu vou passar essa aula para os alunos e o professor interlocutor ele vai ter acesso naquele momento da aula, quando acontece, ou quando eu pego e mando todo esse material para o professor e falo: olha, professor, eu já planejei minha aula, agora você se vira porque o aluno surdo é seu. E isso é um processo unilateral. Eu não estou pensando no aluno surdo enquanto professora titular. E aí, quando a gente pega e a gente utiliza essa palavrinha aqui, que eu retirei do livro da Neiva de Aquino, tá?
coparticipação. Então, assim, a coparticipação. E o que é a coparticipação? É o professor regente, junto com o intérprete educacional, trabalhando para a mesma finalidade. E aí, por isso que eu coloco uma seta ali entre coparticipação e planejamento. Por quê? Porque isso é o movimento que deveria acontecer dentro das escolas, dentro da sala de aula, onde o professor regente e o professor interlocutor, eles trabalham em conjunto. O professor regente, ao planejar a sua aula, ele conversa com o professor interlocutor para poder ver quais são os melhores recursos que ele vai poder utilizar dentro da sala de aula e que vai atingir esse aluno surdo. Por quê? Porque o professor regente, ele tem aí 10, 15 salas, então ele não conhece todos os seus alunos, né? Mas o professor interlocutor, como ele fica ali com aquele aluno, todas as aulas, ele conhece. Por isso que vale a pena depois ler esse livro da Neiva, que vai falar sobre afetividade, subjetividade, é muito bom. E a gente sabe que esse professor intérprete, ele vai ali ter o contato direto com esse aluno, onde ele vai conhecer como a vida desse aluno, onde ele vai saber sobre quais são as necessidades que esse aluno tem, tudo. As dificuldades que ele tem, o que ele não consegue compreender. Mas e isso é importante, porque assim, o professor interlocutor, ele é a chave ali principal, ele é uma pedra preciosa, porque eu, enquanto professora titular, eu não conheço, eu não sei quais são as dificuldades desse aluno, mas se eu assumo, né, eu tô lá como interlocutor, eu chego nesse professor e falo, olha, professor, esse aluno ele tem essa dificuldade, essa. Ah, mas tem professor que não quer saber. Mas a gente não tem que preocupar com o professor não tem que saber, ele tem que entender que faz parte do rol dele compreender os seus alunos, né? Porque quando nós aceitamos ser professor, nós não falamos assim, eu vou ser professor só de uma sala regular. Não, só com alunos que não têm deficiência. Não. Quando assumimos ser professor, nós falamos assim, eu vou ser professor e eu sei que eu vou ter uma sala com uma diversidade, com alunos diferentes, com culturas diferentes e com necessidades diferentes. Então, eu tenho que conhecer esse meu aluno, eu tenho que entender esse meu aluno. Então, quando eu coloco eu monto esse processo aí analítico dentro desses eixos, né? Que é o método que eu utilizei para poder entender melhor como que deveria ocorrer essa relação entre professor titular e professor interlocutor, a gente vê que a coparticipação ela não pode ficar de lado, ela é extremamente importante, porque com a unilateralidade, a gente joga toda a responsabilidade para o professor interlocutor. O professor interlocutor é como se o aluno fosse dele, o aluno não é dele, é do professor regente, porque quem avalia esse aluno? O professor interlocutor? Não, é o professor regente. Então, assim, a participação, a parceria, ela é importante, o diálogo ele é importante. E aí, os espaços de ATPC são espaços para que o professor possa conseguir interagir, percorrer as áreas e conversar com os professores dessa sala, desse aluno, para poder ver o que pode se fazer juntos e não sozinho, sempre junto. Tá? Porque o trabalho é dessa forma que tem que ser feito dentro da sala de aula. Sempre colocando assim professor interlocutor e professor regente, porque o professor regente é que responde por esse aluno. O professor interlocutor, como a gente vai ver mais para frente, ele faz a intermediação da comunicação. Ele faz a mediação ali, entre aluno, entre professor, mas nunca ele é o professor daquele aluno. Essa não é a responsabilidade do professor interlocutor. Aí eu trago a instrução do CGEB, que é de 2015, que fala assim, dispõe sobre a escolarização de alunos com surdez, deficiência auditiva, da rede estadual de ensino, que trata da resolução SE número 61/2014. E aí a primeira coisa que, pensando em tempos remotos, porque tem mais itens, mais coisas aí que estão relacionadas sobre o papel do professor interlocutor, tá? Só que eu extraí 4 itens que são importantes que o professor interlocutor
precisa estar fazendo nessas aulas remotas? Primeiro, organizar antecipadamente as palavras e os apoios visuais. Então, assim, junto com o professor regente, olha, primeiro que você pegou o conteúdo que o professor regente te mandou, você vai olhar, porque teoricamente todos os professores deveriam mandar para o intérprete o material de apoio antecipadamente para que possa estudar, para que o intérprete possa ir buscar recursos. Então, olha, tem algumas palavras aqui que eu acho que esse aluno não vai entender. Olha, professor, eu estava vendo aqui o material, tem essa palavra, isso aqui que eu acho que não vai compreender. Como que a gente pode substituir? Ou como que a gente pode explicar melhor, deixar claro essa palavra para esse aluno? Porque a gente não pode omitir a informação para esse aluno. A gente não pode falar assim, esse aluno não precisa ter esse conhecimento, ele não precisa ter acesso a esse conceito, eu posso resumir a aula para o meu aluno, porque está ótimo, ele já vai entender. Mas os alunos que estão dentro da sala de aula, que são os alunos ouvintes, o professor está resumindo para ele o conceito? O professor está tirando coisas ali e esse aqui ele não precisa saber porque não é relevante? Não, o professor está colocando todas as informações. Da mesma forma que o aluno ouvinte tem direito ao acesso, o aluno surdo também tem direito ao acesso. Então, quando eu penso nas palavras, quando eu penso em apoios visuais, olha, professor, por exemplo, em matemática. Olha, será que se a gente utilizar o material dourado, talvez alguns não conheçam o que é material dourado, mas que tem lá as frações, dezenas, centenas. Será que se a gente usar esse apoio, o aluno surdo vai compreender? Talvez esse mesmo apoio visual que vai utilizar para esse aluno surdo, talvez para os alunos dentro da sala, que hoje a maioria dos alunos são mais visuais por causa dos meios tecnológicos, vai ajudar mais para ele conseguir compreender. Então, quer dizer que é um apoio que não vai só ser para esse aluno, vai ser para todos. Então, quando tem essa interação entre o professor da sala e o professor interlocutor, as coisas funcionam melhor, elas caminham, a aula flui muito melhor. Aí vem o segundo ponto, apresentar todo o conteúdo em Libras, com o apoio de recursos visuais e tecnológicos. Aí vem o pessoal assim, mas o meu aluno não sabe Libras. Mas esse aluno ele está inserido na sala de recurso? Se esse aluno está na sala de recurso, o professor da sala de recurso já está trabalhando a Libras com ele. Qual é o papel do interlocutor, então, se esse aluno que está na sala de recurso está tendo já acesso à língua de sinais, ao conhecimento, aonde ele vai ter um outro espaço para ele praticar a língua de sinais? Na casa dele, que ninguém sabe Libras? Porque às vezes os pais são ouvintes. Na rua? Não. Ele vai ter o professor interlocutor, é o único que faz uso da língua de sinais dentro do espaço escolar. Então, é com ele que ele vai conseguir praticar e melhorar o seu vocabulário e começar a compreender. Mas é claro, você vai pensar em como você vai alcançar esse aluno por meio da Libras. Olha, eu vou sinalizar, não está entendendo? Eu vou pensar em uma outra forma de expansão visual para que você compreenda. Mas eu vou utilizar a Libras com você porque é importante, porque você vai se desenvolver melhor, você vai conseguir compreender melhor. E aí eu vou poder utilizar de apoio visual? Eu posso utilizar da tecnologia? Posso utilizar. Posso pegar na escola, por exemplo, tinha um tablet amarelo. Eu não gostava muito, mas eu pegava mesmo assim esse tablet amarelo, e como era perto da direção, eles disponibilizavam um Wi-Fi para mim. Então, eu pesquisava lá, às vezes, uma imagem, o professor estava explicando e ela não conseguia entender, pedia para o professor, olha, professor, tem como você explicar de novo que ela não entendeu? Aí o professor explicava, aí eu pesquisava a imagem, falava assim, olha, professor, essa imagem aqui, eu posso mostrar para ela? Essa imagem está de acordo com o que você está explicando? Ah, tá, então calma aí, olha, essa imagem aqui, o professor falou assim, não sei o que, e eu usando a Libras e ia mostrando para ela a imagem. Nossa, entendeu? De tanto que quando eu comecei, por exemplo, a usar esses recursos com essa aluna, no começo ela nem participava das aulas, ela participava. Depois ela começou a querer participar, até levantar a mão para poder dar a resposta para o professor. Ela queria. Mas por quê? Porque a gente tem que colocar isso. Ela não usava tanto a língua de sinais. Mas eu fui colocando, introduzindo a língua de sinais para ela, porque ela precisou. Eu precisei fazer um trabalho com ela para ela compreender o porquê que era importante ela usar a Libras dentro da sala de aula.
Então, isso é importante, a gente ter esse olhar para o aluno. A sala de recursos já faz um trabalho diferenciado com esse aluno. Então, por isso que tem a sala de recursos. Porque senão, você imagina, o professor interlocutor ter que ensinar Libras, o professor interlocutor ter que trazer o conteúdo, interpretar o conteúdo que o professor está falando. São muitas coisas, não dá. E outra, o professor interlocutor não é especialista em todas as disciplinas. Tem professor aqui interlocutor que é de português, de matemática, outros é pedagogo, não tem a formação de biologia, de filosofia, história, não tem de todas as disciplinas a formação. Então, por isso que a parceria com o professor regente é importante, porque é ele que vai te dar o subsídio nesse conhecimento. E quando você vai apresentar esse conteúdo em Libras e você teve essa troca com o professor, isso vai te ajudar no processo de expansão na língua de sinais. O terceiro ponto é transmitir ao professor as dúvidas dos alunos com surdez ou com deficiência auditiva, garantindo assim a mediação entre elas. Às vezes, a gente acaba assumindo o papel do professor. O aluno surdo tem uma dúvida, eu já vou lá e respondo para esse aluno. Eu não posso fazer isso porque eu não sou a professora dele. Quem é o professor é o regente. Então, olha, professor, fulaninho está com dúvida aqui. Professor, ele tem que parar para poder responder para esse aluno. Ele tem que pensar em como que ele vai explicar a dúvida desse aluno. Da mesma forma, quando qualquer outro aluno tem a dúvida e esse aluno levanta a mão, ou às vezes nem levanta, já pergunta já e o professor responde na hora, a mesma coisa tem que acontecer com o aluno surdo. O aluno surdo está ali e é responsabilidade desse professor. Então, ele tem que pensar em como ele vai responder a dúvida desse aluno, como ele vai deixar claro para esse aluno aquilo que ele não compreendeu. O outro ponto é realizar as adaptações de acesso ao currículo antecipadamente, juntamente com o professor da classe ou da aula comum, bem como trabalhar na complementação de conceitos. Perceba que aqui está falando bem como na complementação de conceitos. Aqui não está falando em omissão de conceitos. Porque eu já ouvi intérprete falando, olha, eu não preciso trazer todos os conceitos filosóficos porque ele não vai compreender. Por que não? Por que ele não pode compreender os conceitos filosóficos? Por que eu não posso complementar esses conceitos para que ele compreenda melhor? Porque eu sei que se eu pegar e fizer uma expansão maior desse conceito, ele vai entender. Então, assim, dá trabalho? Dá trabalho. Então, e requer conhecimento para isso. Mas o fato está, quando eu estou junto com esse professor da sala e ele é meu parceiro, as coisas ficam muito mais fáceis para poder desenvolver. É da noite para o dia que esse professor vai ser seu parceiro? Não. Não porque eu falo isso porque eu fui interlocutora. É um trabalho também que você vai ter que ter com esse professor, porque ele vai ter que entender, ele vai ter que desenvolver uma confiança. Mas quando a gente consegue sistematizar tudo isso, as coisas vão caminhando muito bem. Aí, deixa eu passar aqui. Aí eu trago aqui para a gente discutir um pouco o decreto 5.526/2015. E aí eu pego o artigo 23, que vai falar assim, as instituições federais de ensino, de educação básica e superior, devem proporcionar aos alunos surdos o serviço de tradutor e intérprete de língua portuguesa em sala de aula e em outros espaços educacionais, bem como equipamentos e tecnologias que viabilizem a comunicação de acesso à informação e à educação. Quando a gente pensa em instituições federais, a gente fala, vai ser o Instituto Federal, sei o que lá. Mas a gente tem que pensar que não só... a gente tem que pensar assim, o governo federal, ele coloca isso para a educação básica e para o ensino superior. Tanto a educação básica, aí os estados eles vão se adequando a essa lei. Então, os estados vão vendo o que é melhor dentro dessa lei para ele poder incorporar.
Mas não significa que nós, independente se tem, se está lá nas nossas atribuições ou não, a gente não possa utilizar, a gente não possa fazer uso disso, né? Então, eu acho que assim, o tradutor e intérprete, que é o professor interlocutor, que está ali dentro da sala de aula com esse aluno, ele tem que pensar que ele precisa entender que o acesso à comunicação, o acesso à informação, esse aluno precisa ter. Por isso que eu trouxe esse decreto. Porque nesse decreto fala sobre a importância de viabilizar o acesso à comunicação, à informação e à educação. E quando esse aluno está dentro da escola, nós temos esse papel de colocar para ele, olha, de dar a comunicação, e aí a gente fala assim, olha, então esse aluno não conhece a Libras, então vamos abrir uma sala de recursos para que esse aluno possa aprender a língua de sinais, que o professor possa trabalhar com ele essas dificuldades e sanar. Dentro da sala de aula, esse aluno não está conseguindo entender, ele tem um vocabulário muito diferente dos outros, porque esse aluno ele não teve o mesmo acesso que os outros alunos teve à comunicação. Então, de que forma eu vou trazer as informações para esse aluno? E há o processo de aprendizagem, que é a educação. Então, a gente precisa pensar nisso também. Aí, eu trago a prática, essa prática que eu vou trazer para vocês, é uma prática que eu e a professora interlocutora, né, na época que eu estava trabalhando como professora de sociologia, isso foi em 2018 que a gente fez esse trabalho. A gente, em parceria, eu e ela, a gente começamos a desenvolver um trabalho na sala em sociologia, porque tinha uma certa resistência, ainda assim, não a resistência de não querer fazer, mas na verdade nem resistência, era uma dificuldade de compreender como fazer. Mas quando eu comecei a fazer esse trabalho junto com a professora interlocutora, e os professores os meus colegas, começaram a compreender como que era o trabalho e que o trabalho dava certo e que os dois alunos surdos que eu tinha estavam super desenvolvendo dentro da sala de aula, eles começaram a falar com a interlocutora e pedir a ajuda dela. Não, vamos, como é que faz? A Biana tá fazendo assim também, a gente também quer, e não sei o quê. E aí começou, mas foi um trabalho, né? E aí a gente usou o recurso tecnológico. Então, assim, o recurso tecnológico foi aplicado aos alunos surdos numa turma de primeiro ano, foi em 2018 isso, do período noturno, e a gente utilizou alguns recursos disponíveis da unidade escolar. O que na nossa escola tinha, né? Na escola onde eu trabalhava? Tinha notebook. E tinha uma câmera lá que não era muito boa, mas a gente usou essa câmera também. E aí a gente também utilizou a nossa câmera do celular, porque às vezes não dava para a gente conseguir terminar de fazer a gravação na escola, a gente fazia a gravação em casa de algumas da avaliação que a gente desenvolveu, que foi uma avaliação integrada de todas as disciplinas da escola. Então, assim, qual foi o objetivo? Viabilizar acesso aos alunos surdos à sua língua de acesso. Porque os alunos surdos que a gente tinha, apenas tinha só a surdez, surda profunda. E o outro era surdo profundo com deficiência intelectual e mobilidade reduzida. Só que esse aluno, embora ele tivesse deficiência intelectual e mobilidade reduzida, esse aluno ele tinha conhecimento na língua de sinais e sinalizava. Então, só que ele não utilizava, tipo assim, ele não usava tanta Libras assim na sala com tanta frequência, porque nem sempre se pensavam nele. Quando começou a pensar nele, nossa, esse menino se transformou, ele começou a querer falar e sinalizar, e aí você via que ele estava ali presente, né? E deixa eu passar aqui. Então, assim, qual foi o relato qual foi o relato dessa aplicação na sala de aula, que a gente identificou dentro da sala de aula, quando tanto a professora interlocutora e a gente começou a trabalhar. Tinha uma barreira dentro da sala, no início, né? Quando a gente iniciou o nosso trabalho fazendo a prova de sociologia, em Libras.
para esses 2 alunos. A gente percebia que existia uma barreira na sala de aula entre os ouvintes e os surdos, não queriam interagir com esses alunos surdos. Esses alunos, às vezes, ficavam fazendo piadinha com os alunos surdos, os alunos ouvintes. Então, e aí, para poder mudar isso, né? Aí eu comecei com as avaliações e as atividades em sociologia, que foram as minhas avaliações, atividades que começaram a refletir uma nova postura dentro da sala de aula. E aí os alunos falavam assim, mas professora, você está facilitando para o fulano e para a fulaninha a atividade. Falei, você está dando resposta, por isso que eles vão bem na prova. Aí eu falei, não, se você conseguir traduzir o vídeo da atividade, você vai ver que a mesma pergunta que está na sua prova e a mesma pergunta que está na sua atividade é a mesma que eles estão vendo, em libras e com as imagens. Aí o menino falou, é mesmo? Então a senhora não está dando resposta? Não. E aí os outros colegas da sala começaram a ver que não tinha resposta, que realmente eles tinham que prestar atenção, que eles tinham que responder. E aí as coisas começaram a fluir. Aí os alunos da sala começaram a modificar o comportamento. Os alunos começaram a querer aprender Libras. Então, perceba que é todo a forma como a gente vai colocar a língua de sinais dentro da sala de aula para esse aluno surdo. Como que vai ser a postura desse intérprete, né? Desse professor interlocutor na sala de aula, e como é a postura desse professor regente na sala de aula com o aluno surdo. E aí os alunos começaram a perceber, porque tipo, tanto eu quanto a professora interlocutora, a gente falava a mesma língua, porque a gente estava alinhada e trabalhando juntas. Então aí os recursos visuais utilizávamos. Não tinha como levar o computador para a sala, porque um outro professor ia usar na sala de vídeo. Não tem como? Não tem problema. Fazia a impressão das imagens e levava para a sala. Pegava a revista e levava para a sala. São os recursos. Com o período remoto, a gente pode aí pegar as imagens, ver quais são as imagens que pode utilizar junto com o professor, e junto com o material a gente pode enviar para esse aluno e procurar ver uma sequência, de que forma a gente pode colocar isso para que o aluno possa compreender. E aí a gente consegue ver o desenvolvimento desse aluno surdo dentro da sala de aula. Mas se a gente pensar que em tempo remoto a gente também pode desenvolver essa atividade, esse trabalho, também é possível, dá para se desenvolver, tá? Então, qual foi a proposta? Primeiro foi trabalhar conceitos sociológicos, né? Quando eu comecei a fazer atividades em vídeos e provas em vídeo. Trabalhar os conceitos sociológicos para que esses 2 alunos se desenvolvessem. E como eles estavam no ensino médio, e a gente tem o Enem, e hoje o Enem ele tem a possibilidade desse aluno surdo escolher a prova em Libras, né? Que aí é a prova em vídeo. Então, se eu coloco para esse aluno a prova em vídeo, esse aluno ele começa a se familiarizar com a linguagem que é utilizada na prova do Enem. Então, aí, quando ele for fazer a prova do Enem, ele não vai ter dificuldade para poder conseguir compreender as perguntas em vídeo. Porque a gente já trabalhou com ele, a gente foi preparando esse aluno. E aí, com isso, houve esse reflexo na avaliação integrada, que foi o provão do 4º bimestre, que todas as disciplinas iam fazer. Inicialmente, ia ser o provão ia ser tudo em língua portuguesa, com textos gigantescos para esses alunos surdos lerem. E aí, a professora interlocutora, junto comigo, a gente falou, não, a gente precisa fazer uma adaptação aí. Não dá para a gente trabalhar, aplicar uma prova, dar para esses alunos surdos uma prova igual para os nossos alunos, uma prova igual dos nossos alunos ouvintes. Não que é igual que a gente vai tirar as perguntas, a gente vai ter as mesmas perguntas. Só que a gente não pode colocar uma prova dessa forma para esses alunos ler,
uns textos desse tamanho, um monte de pergunta, que eles não vão conseguir fazer dessa forma, com tanta escrita. Eles precisam aí, a gente precisa pensar em estratégia que tenha sim o português, mas que a língua de sinais esteja presente aí para eles poderem ir se desenvolvendo. Com o tempo a gente vai mudando as estratégias, quando a gente perceber que esses alunos já estão bem assim. Aí os professores, né, falaram assim, nossa, interessante, então vamos fazer então a prova dessa forma. Só que todo mundo no momento que aceitou não pensava que ia dar tanto trabalho, porque eles pensaram que ia só ficar com a interlocutora e que por eu saber Libras eu ia ajudar a interlocutora sozinha, né? Mas mais para frente eu vou falar desse trabalho. Aí, alguns exemplos da imagem que foram utilizados para trabalhar alguns conceitos sociológicos. Por exemplo, quando eu falei sobre o que é sociedade, né? E aí fui explicar a sociedade, sobre a diferença da sociedade e tudo mais, eu peguei essa imagem de várias pessoas que tem ali dentro da sociedade, o que é sociedade, o que é povo, e aí utilizei essa imagem, utilizei outras imagens também, para que os alunos conseguissem compreender. Quando eu falei sobre a questão da importância de compreender a sociologia, porque isso nos possibilita, tanto na nossa vida, porque a sociologia ela nos abre um leque para que a gente possa compreender a nossa vida social e para que a gente possa saber fazer boas escolhas, tanto na eleição quanto em qualquer outra coisa. E aí a gente falou sobre votação, fui lá e mostrei a urna, porque ela não sabia o que era votação. E aí eu fui mostrar a urna, aí ela lembrou que ela vai com a mãe dela e a mãe dela ia votar. Então aí ela começou a associar com as coisas do cotidiano dela, né? Tanto ela quanto o menino. Deixa eu passar. Opa. Ixi, acho que eu fui muito para frente. Calma aí. Bom, não está voltando para trás, mas não tem problema. Aí aqui a gente fez a adaptação de acordo com a língua de acesso dessa aluna, tá? Então, eu peguei uma imagem minha, porque como eu não conversei com a interlocutora, então eu peguei uma que eu fiz a gravação com ela. E aí a gente, o nosso papel como interlocutor, né? Olha, qual é o sinal que essa aluna está mais familiarizada? Qual é o sinal que ela usa mais? E aí a gente estava falando de funk. E toda vez que ela chegava na escola e falava que tinha ido pro funk, ela fazia aquele sinal de funk. Então vamos colocar na prova esse sinal. Por quê? Porque assim ela vai compreender o que a gente está falando do funk. Do que a gente ir lá procurar no dicionário ou procurar em outro lugar qual é um sinal de funk, se ela não sabe esse outro sinal. Se ela só conhece esse sinal como funk. Então vamos usar esse sinal, porque esse sinal é o sinal que ela está familiarizada, que ela usa, né? Fora outros sinais que ela utilizava e que a professora interlocutora sempre procurava usar, mas não que a professora interlocutora não procurava mostrar para ela que existiam outras possibilidades, que existiam outros sinais, né? Olha, existe esse para você usar para falar. Então, ou seja, eu pego a língua desse aluno, mas aí eu mostro também para ele que existem outras possibilidades, né? Eu tento mostrar para ele essa parte vamos dizer assim, da formalidade para ele. Ixi, saiu da tela.
Aqui para a gente, Biana, está aparecendo já as considerações finais, é isso? É? É. Não, calma aí que eu... o computador aqui deu tilt. Quer que eu abra por aqui? Eu posso tentar abrir por aqui. Eu não tô nem... Até falhou a sua voz para mim. Peraí, às vezes é a internet. Eu já tive problema sério com a internet aqui uma vez. Peraí, só um pouquinho, então eu vou abrir, vou compartilhar minha tela e vou abrir por aqui. Aham. Peraí, aí você me Tá. fala onde você quer que eu vá. Peraí. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu achar aqui para me compartilhar minha tela. Compartilhar, área de trabalho. Peraí, fica bem aqui, ó. Ainda para completar minha... Calma aí. Agora apareceu. Às vezes a internet a gente... Eu tive um problema também já, Thaís que me salvou da outra vez. Então, eu acho que eu vou tirar aqui da apresentação para você colocar. Tá, já estou encontrando aqui, ó. Mauá e Jacareí. A apresentação da Alexandra já está ativa. Já, então, estou só achando Mauá e Jacareí, peraí. Tá abrindo, né? Qualquer coisa, o meu também está abrindo aqui, tá bom? Tá, Vou eu acho que desligar vocês meu estão... microfone. Ok, eu acho que vocês devem estar vendo carregar, né, Thaís? Tá carregando. Isso, ele Opa, está carregando. Ele tem um pequeno delay. Abriu. abriu, peraí. E Ana, vê onde você quer que eu vá. Ó, Olha, para mim tá travado. não, sem problema. Você consegue ver? Não tô conseguindo ver. O Biana, demora uns segundinhos mesmo. É aquela tela em que a moça tinha um áudio e um vídeo? Isso, calma aí, deixa eu ver aqui. Agora, calma Qual aí. será? Acho que é depois desta, a próxima. Recurso visual é essa? É considerações finais mesmo. Ah, tá. Não é essa que tá o recurso visual que tem um rapaz dançando, não. Essa pulou. Na verdade, pulou 2 slides. Ah, tá. Na verdade, é a avaliação integrada. Peraí, quer que eu vou para frente? Deixa eu ver. Adaptação. Foi. É. Era essa tela, a da moça, não É o era? número, na verdade, é o número 13. Essa daqui. É esta? Não. E tá você fazendo a interpretação? Não. Calma aí, que eu tô tentando. Não, 2 slides para trás, que ele pulou vários slides para poder entender essa parte aí. Aí, Alexandre, Isso, esse aí. Ah, parei. Se quiser, eu Isso. troco. Então tá bom. Aí eu vou começar aqui então. Aí a gente pode ver que assim, a gente utilizou. Como eu não ficava com essa aluna, então eu não sabia qual era o sinal que ela utilizava. Mas a professora, a interlocutora, ela falava assim: não, ela usa esse sinal e tal. Então vamos usar esse, então vamos fazer assim, para ela poder entender. E aí, nesse provão, que é a avaliação integrada, a gente viu que houve o envolvimento da equipe pedagógica. Por quê? Porque no processo de adaptação curricular que a gente foi começar a fazer desse provão, olha, vamos procurar o professor de matemática para ver como que a gente pode fazer a interpretação da matemática. Ou se, ao invés de a gente fazer a interpretação, o que seria melhor, ou a gente faz uma prova escrita, mas só que utilizando outros recursos, mas com a mesma coisa, com a mesma informação. E aí, o pessoal começou a se envolver, e aí as pessoas começaram a entender o que é a adaptação metodológica. O que é adaptar o seu método? O que é pensar em adaptação? Aí a gente começa a ver a utilização dos recursos disponíveis da escola, a gente começou a ver que tinha. Aí a escola falou, não, olha, no dia do provão a gente disponibiliza 2 notebook, nem que a gente tenha que trazer de casa, a gente vai trazer. E aí a gente começou a ver que todo mundo começou a se envolver dentro da escola, né? Então, assim, e aí a gente começou a despertar o senso crítico sobre a inclusão do aluno surdo para os professores, para o corpo docente.
Mas a gente está falando do surdo, mas quando a gente faz um trabalho para qualquer outra deficiência, é a mesma coisa. Então, assim, os professores começaram a entender, eles, nossa, eu não sabia disso. E aí muitos professores começaram a buscar informações na internet, começaram a pesquisar vídeo no YouTube para poder conseguir entender e ver se dava para ajudar a gente no processo de adaptação da prova. Então, as coisas começaram a fluir mais dentro da escola. Aí pode ir para o próximo. Peraí. Olha que brincadeira. Gente, nunca aconteceu isso, travou. Não, não é. Ah, peraí. Foi para trás. É Foi para para frente. trás. Oh, Jesus, peraí. Não. É ao vivo, por isso. Aí esse daí, recurso visual, aí a gente pegou da aula de educação artística. Por quê? Eram vários textos falando, e falava assim, falava da música, do som, do ritmo, do hip hop. E aí, como que a gente vai trazer para esse aluno surdo essa questão que a professora quer? Aí a gente conversou com a professora de artes. Olha, professora, se a gente colocar essa imagem que vai trazer a mesma ideia, a mesma essência, porque, querendo ou não, são professores ali conversando, o corpo docente discutindo. Aí ela falou assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, vai ser legal. Então, aí a gente começa a ver que todo mundo começou a se envolver com essa questão, entendeu? Então, vai ser interessante. E para a aluna surda, ficou, e tanto, na verdade, para os dois, para os alunos surdos, né, na verdade, ficou muito claro quando eles viram a imagem, eles conseguiram entender o que a professora estava perguntando, né? Então, eles conseguiram responder a questão. Por quê? Porque teve um recurso, teve algo que eles puderam ver. E na prova dos alunos, na prova escrita, também tinha a imagem. E muitos alunos, só que não era essa imagem, era uma imagem com o movimento do hip hop, mas por ser na prova, era mais um desenho. Então, muitos alunos erraram a questão. E era igual, a mesma pergunta, só a única coisa que a gente mudou foi a imagem, porque como era a prova, era em vídeo, a gente colocou essa imagem, então ficou mais claro para ver. Só a única diferença. E aí os dois conseguiram ir bem nessa questão, porque eles entenderam. Próxima. Aí vai ter essa daí eu já falei, que é o sinal, né? Que a gente pensou na adaptação de acordo com a língua. E aí vem a consideração final. Então, assim, perceba que começou comigo na disciplina de Sociologia, onde eu e a professora interlocutora começamos a trabalhar juntas, em parceria. E sempre a gente pensando nas habilidades, nas competências. E, é simples, o aluno surdo vai aprender coisinha básica. Não. Vocês também vão aprender as mesmas coisas que os alunos ouvintes estão aprendendo. Vai ter apresentação e que você vai ter que ir lá na frente apresentar. A aluna surda, quando eu falei assim, você vai apresentar o seu trabalho na próxima aula, então se prepara. Não, eu nunca fui na frente para apresentar meu trabalho. Aí eu falei, não, então agora você vai apresentar, porque você também precisa aprender a fazer apresentação. E é uma habilidade, é uma competência que a gente está desenvolvendo e que a gente só desenvolve com o aluno surdo. O aluno surdo tem uma boa oratória, uma boa apresentação, e o aluno ouvinte, o aluno ouvinte, né, na verdade, eu troquei. Mas e o aluno surdo? O aluno surdo também precisa ter uma boa oratória, né? Ele também precisa aprender a organizar a sua fala, ele também precisa aprender a apresentar e ter uma boa apresentação de um trabalho, porque a gente está preparando esse aluno surdo para o mercado de trabalho também. E não para o mercado de trabalho, para ele trabalhar em trabalhos que ele é invisível, que ninguém vê o que ele está fazendo. A gente tem que pensar que a gente está formando esse surdo da mesma forma que a gente está querendo formar o aluno ouvinte.
E a gente não pode, nós como professores interlocutor, como intérprete, a gente não pode esquecer da língua de acesso, que é a língua de instrução desse surdo, é a língua dele. Então a gente não pode querer impor para ele o português se ele ainda não está bem na língua de sinais. Mas eu posso começar a introduzir o português, mas sem colocar como algo penoso. Muitas das vezes a aluna surda falava que ela era burra, que ela não sabia português e que ela tinha que saber. Ela utilizava dessas palavras, eu sou burra. Ela fazia assim, eu sou burra. Não, você não é burra. Porque muitas das vezes o interlocutor, o intérprete que estava com ela, falava, tá errado, você não conseguiu fazer, tá errado, não é assim que faz. E não vinha com palavras de reforço, não, você vai conseguir, olha, você precisa melhorar aqui por causa disso. Não tinha uma explicação. E aí ela não conseguia entender. Então, sempre quando ela errava algo que era em português, ela falava que ela era burra. Quando ela começou a ter acesso à língua de instrução dela, mas como a Libras era o principal aqui, e o português era o apoio para ela poder se desenvolver, porque a gente não pode esquecer da resolução, da lei que vai falar sobre a obrigatoriedade da língua portuguesa. Eu não estou falando que a gente vai tirar isso, mas eu estou falando que primeiro a gente tem que pensar nesse aluno entender, para depois ele começar a escrever. Então, aí quando a gente começou a ressignificar a inclusão dentro da sala de aula, que é isso, que é o nosso papel enquanto interlocutor, é ressignificar isso junto com o professor da sala. Quando a gente começou a fazer essa ressignificação, olha, na minha aula de sociologia, você gravou atividade em Libras, ok. Agora você pega o seu vídeo em Libras e passa para o português. Se não tiver organizado no português certinho, não tem problema. Mas eu quero que você coloque no português para eu ver se você consegue. E aí ela colocava, só que aí ela já colocava sem medo. E aí ela começou a melhorar a escrita. Então, assim, mas por quê? Porque é uma coisa de cada vez, não dá para querer colocar tudo de uma vez só para esse aluno. Porque a inclusão é isso é dar acesso, isso é ressignificar, isso é pensar na acessibilidade. E aí é valorizar as peculiaridades de cada aluno, porque quando a gente pensa que cada aluno tem uma peculiaridade diferente, ou seja, uma característica, um jeito diferente, a gente está pensando nesse aluno de forma individualizada. E se a gente tem o professor interlocutor e para poder trabalhar em conjunto com esse professor, que esse professor interlocutor ele conhece melhor e conhece essas peculiaridades desse aluno surdo, por que não a gente não trabalhar as qualidades desse aluno surdo? O que esse aluno surdo sabe? E como eu posso potencializar aquilo que ele sabe dentro das disciplinas? E isso não importa se é no presencial ou se isso é no ensino remoto, mas o que importa é a forma como eu vou colocar esse aluno em evidência enquanto professor. E junto, nunca separado. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. E aí pode passar para o próximo slide, porque tem uma reflexão. E aí a reflexão é dar ao aluno com necessidade específica a mesma sala de aula, o mesmo material, o mesmo tratamento pelo professor não é incluir. É esperar que o aluno com necessidades específicas faça maior esforço que os demais para incluir por conta própria, para se incluir por conta própria. É dizer, ele tem tudo o que os outros têm. Então, por que não consegue? Porque a gente, às vezes, utiliza dessa fala dentro da sala de aula. E a gente tem que tirar essa fala, sair desse discurso e começar a pensar no nosso aluno, né? Não consegue porque ele precisa de algo a mais. Por isso que ele não consegue, né? Ele precisa de algo a mais do que os outros têm, porque ele não é como os outros e tem que lidar, ele não é como os outros e já tem que lidar com essa diferença para acompanhar as aulas. Logo, ele precisa de um diferencial ao seu favor. Então, qual é esse diferencial a favor dele? É o interlocutor. Qual é esse outro diferencial? São os recursos que esse interlocutor, junto com o professor, vai usar. São as estratégias. Então, assim, eu não posso utilizar o discurso, o aluno surdo não consegue. Não consegue porque eu não tentei. Não consegue porque eu não pensei em estratégia para conseguir fazer com que esse aluno aprenda, se desenvolva. Então, a gente precisa pensar em como incluir. Porque eu tenho o interlocutor, eu tenho o professor
Eu tenho o professor da sala de recurso, mas eu ainda continuo com o discurso de que esse aluno tem tudo. Só que esse tudo é nada, porque eu até agora não pensei em como fazer esse aluno se desenvolver. Porque, às vezes, ao eu pensar em como adaptar, eu vejo que o caminho mais simples é eu copiar para o meu aluno, porque assim ele vai conseguir aprender. Ou é só falar, olha, copia que é só isso mesmo, não é importante. Ou, o professor falou isso, e pronto, resumi. Eu não preciso explicar o resto. O aluno perguntou um negócio pro professor. Mas essa pergunta aí não é relevante, então não preciso interpretar. Não, a gente tem que... É tudo, é tudo. Então, assim, mas meu aluno não sabe. Não sabe porque ninguém falou para ele. Não sabe porque ele não viu. Não sabe porque ele não teve acesso. Então, é na escola que esse aluno vai ter acesso. E quem é a voz desse aluno surdo é o professor interlocutor. Ele é a voz. Ele é o que vai abrir os caminhos para esse aluno surdo. E que não é um caminho simples, são caminhos de pedra, porque até a gente conseguir trabalhar com toda a escola e a escola conseguir compreender quem é esse sujeito dentro desse espaço, não é uma coisa simples. Mas, bom, para poder fechar, tem as referências bibliográficas, né? E eu acho que, bom, tem um livro aqui, que essa última referência que eu falei foi da Sueli Fidalgo. Eu super recomendo, é muito bom esse livro, que é a Linguagem da Exclusão e Inclusão Social na Escola. A Sueli Fidalgo, nossa, sim, é top essa pesquisadora. E a pesquisa dela foi nas escolas do estado que ela fez. Então, vale a pena ler, foi, acho que das escolas do ABC, uma coisa assim. E aí também tem uma referência que é super, assim, tipo, que eu coloquei, que eu usei também, que é da Albres, que é a afetividade e subjetividade na interpretação educacional. Ela justamente fala sobre o professor interlocutor, ela fala sobre o intérprete educacional, e é muito bom, super esclarecedor, vale super a pena ler. É dessa forma que eu posso contribuir hoje, né, com o ATPC de vocês. E agora, eu acho que tem alguma pergunta, não sei. E aí, se quiser tirar dessa tela, não tem problema. Professora Solange abriu a câmera sem querer. Peraí. Gente, Biana, muito obrigada. Para mim foi um show de ATPC. Eu aprendi muito, porque até então sou especialista em deficiência intelectual e em relação aos intérpretes de Libras, por isso que eu te perguntei, não tinha muito conhecimento. A história do surdo, isso é simples, isso está na internet, é só buscar. Para quem quiser conhecer, a história do surdo está disponível na internet. Agora, a vivência, o olhar de quem viveu, eu acho que aí está a diferença. Aí que está onde a gente tem que aprender com quem viveu, com quem compartilhou, para quem teve essa vivência na escola. Eu acho isso riquíssimo, importantíssimo. Eu agradeço demais a sua participação. E como eu tinha falado, a gente sempre deixa o chat aberto. Se alguém tiver algum questionamento, ficou em dúvida algum ponto, pode fazer a pergunta no chat, a professora Biana se dispôs a responder. Então, se alguém tiver alguma dúvida, também pode abrir, né, que a gente está participando. Tem alguma pergunta aí, Thaís? Eu não estou vendo. Oi, perguntas ainda não. Tem várias pessoas elogiando, agradecendo a contribuição na tarde ensolarada, dizendo que amaram, mas ainda não tem perguntas. Ótimo. Realmente, olha, eu agradeço demais, Biana, é enriquecedor. É o que eu falei, a gente às vezes tem um olhar, que nem eu como professora, eu sou especialista em deficiência intelectual, tenho experiência de sala de recursos com deficiência intelectual, mas assim, Libras, a vivência do surdo, é maravilhosa, parabéns pela sua experiência, pelo seu conhecimento, e eu acho que é isso, fica o exemplo, professores, porque agora tudo bem, a gente está em afastamento social, estamos em afastamento, só que eu escutei uma pesquisadora, Maria Helena, e ela estava falando
que não é afastamento social de forma alguma, é afastamento físico. E eu concordei plenamente. Se eu fosse um afastamento social, não estaríamos tendo essa interação. Estamos em 47 pessoas nesse momento, você em Jacareí, nós em Mauá. Então, social não, de forma alguma. Distanciamento físico. Porque todas as ideias continuam. E nesse momento, a experiência, a vivência vale muito. Por quê? Hoje a gente está até afastado, talvez seja um pouco mais difícil. Tem crianças, a gente sabe, a realidade aqui em Mauá, não sei se você conhece, mas nós temos bairros muito afastados, tem muitos bairros de pessoas com muita carência, né? Tem alguns lugares aqui em Mauá de uma realidade bem difícil, então não tem acesso à internet, mas quem tem acesso, eu tenho participado também, como as professoras podem ter acompanhado, eu tenho participado de vários ATPCs de outras áreas, e nesses ATPCs eu tenho feito essa chamada, não só para a sala de recursos, mas eu tenho feito essa chamada para que procurem, sim, a educação especial, para a gente fazer essa parceria. O trabalho que você fez nessa escola é maravilhoso, é um sonho, e a gente não é só, pode ser acontecer isso só em uma escola, gente, não, pelo amor de Deus, isso a gente tem que expandir cada vez mais, participar com todos. Esse é o nosso dever na educação especial. Teve uma professora que ela até colocou assim, né? Parabéns, Biana, um luxo ter uma formação tão significativa sobre a inclusão do aluno surdo e as ciências sociais, que é a professora Marina. E aí, quando ela falou das ciências sociais, aí eu lembrei de uma coisa que eu acabei não falando, né? Que é sobre a questão assim, quando a gente vai trabalhar as ciências humanas não é muito fácil de trabalhar, embora a gente pense que é simples, né? Porém, assim, se a gente pensar em história e em geografia, que é uma coisa mais palpável, muito bom. Só que quando a gente pensa em ensino médio, filosofia, que é extremamente subjetivo, e a gente pensa em sociologia, que também é extremamente abstrato, porque a gente vai falar de uma coisa que a gente não vê, é uma coisa muito difícil. Porque trazer esses conceitos, trazer o conceito sociológico, palavras sociológicas totalmente complicadas, difíceis às vezes até de falar, e para esse aluno é um desafio, não é uma coisa fácil, sabe? É a mesma coisa em filosofia, deixar de ser abstrato e pensar em algo assim que esse aluno consiga ver, visualizar, não é uma coisa fácil, né? Então, por isso que alguns professores aqui até comentaram assim, né, que a base de tudo aqui está na questão do alinhamento do trabalho em prol do aluno, né? E realmente é o alinhamento. Se não tiver um alinhamento, se não tiver uma equipe legal para poder, sabe, assim, estar à disposição, a gente não consegue desenvolver. Eu falo assim porque lá na equipe da escola onde eu trabalhei, que ainda, sabe, às vezes é meio difícil a gente tirar assim, na minha escola, não na minha escola, na escola que eu trabalhei, porque eu não estou mais lá. Mas a equipe dessa escola, que é a Escola Renê, é uma equipe maravilhosa, é muito boa, assim. Meus colegas de trabalho que trabalharam comigo, assim, na escola, é muito bom, é top. São pessoas, assim, que querem aprender, que estão abertas para aprender. Então, e aí sempre eu vinha com as doideiras, assim, falava, vamos fazer, que não sei o quê. E aí o pessoal vinha na minha, vamos dizer assim, na minha onda. E aí, com a professora interlocutora, o negócio foi assim... foi algo muito positivo, refletiu demais na vida desses alunos surdos. Essa aluna, por exemplo, o aluno ainda continua porque ele não fez a reclassificação, ele já está com 21 anos, mas a mãe preferiu não fazer porque para ele é muito apegado com a sala. Mas a outra aluna, que ela já estava com 18 anos, ela fez reclassificação e concluiu o ensino médio ano passado. E assim, e foi muito bom, porque a própria mãe falou, nossa, minha filha desenvolveu muito, mas por que ela desenvolveu? Justamente por causa do trabalho em equipe, foi o trabalho assim, no começo do ano, foi eu e a interlocutora, e a gente foi tentando pegar os professores, ia laçando um, ia laçando o outro, quando viu, estava todo mundo envolvido, né? E isso é um trabalho de equipe, porque se não for em equipe, a gente não consegue alcançar nada. Deixa eu ver aqui.
Se teve mais alguém. Aqui tá assim, ó. Quando o professor aplica a prova, o aluno surdo tem mais tempo para fazer a prova. As provas adaptadas e o professor regente que precisa montar. As provas adaptadas e o professor regente que precisa montar. Tá, então deixa eu responder essa pergunta. Então, assim, ó. O professor aplica a prova e o aluno surdo tem mais tempo para fazer a prova? Sim. Por quê? Porque quando eu falei lá da prova do Enem, eu já comecei trabalhando esse conceito com a gestão da escola, do porquê esses alunos precisariam de mais tempo para fazer a prova. E aí eu falei, olha, tem a prova do Enem, na prova do Enem os alunos têm 2 horas a mais para poder fazer a prova em vídeo. Então, os nossos alunos, eles precisam também desse tempo, mas não vai ser 2 horas, porque não dá, mas ele precisa pelo menos de mais uma aula para que ele consiga desenvolver essa prova, diferente dos outros, né? Então, tipo assim, o tempo dele vai ser maior para ele fazer a prova. Aí tá aqui assim, as provas adaptadas e o professor regente que precisa montar. Então, as provas são o professor regente com o professor interlocutor que vão fazer essa adaptação. Então, assim, o professor montou a prova dele que ele vai dar lá pro aluno surdo. Pro aluno surdo não, para os alunos na sala. E aí tem lá o professor interlocutor. O professor interlocutor pegou a prova antecipadamente, porque o professor apresentou para ele antecipadamente essa prova, teoricamente, né? E aí ele pega essa prova, vamos ver o que dá para fazer. O professor vai ler, vai estudar, vai ver esse professor interlocutor. Aí ele vai chegar no professor regente e vai falar, olha, professor, eu vi aqui, pensando no nosso aluno surdo, não é no meu aluno surdo, nosso aluno, a gente tem que tirar essa palavra meu, porque o aluno surdo não é seu. No nosso aluno surdo, ele tem essa dificuldade. Será que essa questão aqui, se a gente utilizar esse recurso, pode ser? Ou você acha que pode ser um outro recurso? Então, aí a gente vai pensar de forma conjunta. Aí, às vezes, o professor fala assim, mas eu acho que assim não vai ficar legal. Ou, não, vamos fazer dessa forma. E aí, vocês vão elaborar junto. É claro que a parte da Libras é do intérprete, não tem como. Mas como vai estruturar a questão, como vai adaptar, se vai usar recurso ou não vai usar recurso visual, é junto com o professor. Olha, posso usar essa imagem? Não posso? Qual é a imagem que você acha que é mais adequada para essa questão, pensando no nosso aluno? Então, é junto, sempre pensando nisso. Deixa eu ver uma outra aqui. A interação do professor regente e o interlocutor é determinante para o trabalho que seja feito. Deixa eu ver o que mais. Aí a professora Raquel perguntou se tem alguma lei que fala do tempo de prova do aluno surdo. Não tem lei, é porque o Enem, ele é uma coisa assim, né? A gente, é igual lá na minha escola, na escola onde eu trabalhei, por a gente pensar nas peculiaridades, a gente está formando um aluno para ele fazer vestibular, para ele fazer o Enem, para fazer as provas externas. As provas externas, esse aluno tem direito de 1 hora, 2 horas a mais para fazer a prova, porque ele é um aluno que requer outros recursos. Então, se nas provas externas eu posso possibilitar isso, porque foi dessa forma que eu argumentei, pode-se utilizar desses recursos, então a escola ela tem que ser um exemplo. Então, a nossa escola também ela tem que pensar que a gente está preparando esse aluno para lá fora e não para ficar aqui dentro. Então, a gente tem que ensinar esse aluno a vivenciar essas práticas lá fora. Então, é aqui que a gente começa a preparar ele. Então, a gente vai dar uma aula para ele a mais para ele fazer a prova? Vamos dar uma aula a mais. Mas aí é todo um trabalho que você vai desenvolver também com a gestão para que compreenda a importância disso. Porque a gente não vai ter uma lei falando, mas a gente tem as provas externas que validam aquilo que a gente fala, porque não dá para nós da escola, da educação básica, caminhar para um lado e as avaliações externas caminham para o outro. Pelo contrário, a gente vê que o governo do estado de São Paulo tenta se manter alinhado nas provas externas também. Então, um currículo é alinhado nas provas externas, tudo é alinhado nas provas externas. Então, por que eu não posso pensar numa prova interna que eu possa alinhar
com características da prova externa para preparar esse meu aluno. É um recurso pedagógico, é uma estratégia didática que eu vou estar utilizando com esse aluno, para ele aprender. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Show, professora. Eu tô assim, ó, babando. Eu acho que não. Acho que eu até vou fechar a nossa gravação, né? Ver se a Marina acho que falou alguma coisa. É muito importante que o aluno vá sendo familiarizado com a rotina das avaliações de ingresso na universidade. Sim. Com certeza. Professora, eu fiquei com uma curiosidade. Posso eu fazer uma pergunta? Pode. E quando você falou da subjetividade, eu fiquei pensando nisso. Realmente, como você trabalha filosofia com um aluno de inclusão? Então, é um desafio. Porque filosofia, né, é tão abstrato. Eu gosto muito, mas fiquei curiosa. Sim, é difícil trabalhar filosofia. Eu sou professora de sociologia, então eu não fiz adaptações assim na filosofia diretamente. Mas quando foi o provão, junto com a professora de filosofia, a gente começou a pensar o que a gente podia fazer. Então a gente pegava lá os conceitos assim e aí tentava ver, olha, vamos tentar pensar num vídeo que tente trazer isso para trabalhar esse conceito. Uma imagem que a gente consiga pegar e sair do subjetivo, daquela coisa da imaginação só, e ser ou não ser, para uma coisa concreta. Então, porque dá, o professor de filosofia, ele tem essa coisa, ele traz o subjetivo, mas ele sabe que dá para também deixar de ser tão subjetivo e pensar numa coisa que possa, né, ser mais palpável, para que o aluno possa ver. E aí são as estratégias. Então, como que eu vou fazer, como que eu vou trazer o que é a ética, por exemplo, né? A ética, eu não ando com a ética, mas a ética tem que estar em mim. E aí, como é que eu vou falar da ética para esse aluno? E aí eu vou pensar em coisas do cotidiano, que para ele, tipo, se eu conheço esse aluno surdo, e aí o interlocutor conhece mais. Então, o interlocutor sabe quais são as vivências que esse aluno surdo tem. Então, ele consegue colocar para esse aluno, tipo, exemplos que ele se familiarize. Olha, sabe aquela amiga lá que fica fazendo fofoca? Então, isso não é ético. Mas o que é ética? Não pode ficar fazendo fofoca. Mas é só fofoca? Aí o professor especialista, ele vai explicar, ele vai detalhar, aprofundar dentro disso, porque o interlocutor sabe de um contexto que pode trazer do cotidiano. E aí vai lá o professor para poder tentar fazer essa intermediação. Deixa eu ver aqui, uma professora colocou assim, numa escola do Fundamental aqui em Mauá, a professora deu uma aula sobre a caverna de Platão para as crianças do segundo ano, e eles fizeram uma maquete, foi muito interessante. Então, isso é legal. Para o surdo, por exemplo, trabalhar dessa forma é o mito da caverna. A gente vai falar assim, você precisa sair da caverna, mas aí você pensa que a caverna, você vai pensar na caverna, você não vai pensar que a caverna sair daquela zona de conforto. Então, você trabalhar dessa forma, que aí ele vai ter que produzir, ele vai sair do abstrato para uma coisa concreta, então ele vai conseguir entender. Então, assim, são as estratégias, né? Que aí a gente vai vendo de acordo com o aluno que a gente tem, porque aí a gente, como eu iniciei, né? A gente às vezes tem um aluno. A aluna que eu acompanhei como interlocutora, ela era uma aluna que baixa audição. Ela perdeu a audição de um ouvido e do outro ela tinha pouca audição. Então ela gostava de oralizar. E ela não gostava de usar Libras. Só que quando eu cheguei, eu comecei a sinalizar, ela ficava nervosa. Aí eu falei, não, calma, por que é importante? Aí eu falava para ela. Aí no começo ela pedia para eu oralizar tudo que o professor estava oralizando. Aí eu oralizava. Só que aí ela não entendia. Aí eu falei, você não entendeu? Eu falei, pois é, se fosse com a Libras você ia entender tudo. E aí eu fazia com a Libras depois. Aí ela, nossa, eu entendi. Eu falei, pois é, então com a Libras você vai entender, vai ser mais fácil para você.
Então, aí ela foi entendendo a importância disso. E aí as coisas foram se facilitando para ela, né? Mas aí a gente tem esse aluno que não gosta, que escuta um pouquinho, porque a gente tem esses alunos que têm um pouco da audição e querem falar, e que aí a gente vai ter que fazer esse trabalho com eles para depois usar a Libras, né? E aí a gente tem que pensar nessa característica, porque esse aluno que escuta um pouquinho, ele teve input, ele teve acesso, de alguma forma, na língua falada. Então, ele conhece mais palavras, mais vocabulários, diferente daquele surdo que não teve input desde a infância, que é diferente. E que aí ele não conhece, ele não tem muito vocabulário, ele não tem muita coisa, e que aí a gente precisa pensar em como fazer com que a gente possa trazer um pouco das informações, dos inputs que ele não teve lá na infância e trazer para a atualidade, para aquilo que ele está vivendo hoje, que ele precisa saber. E que aí é um outro desafio. Sim. E também tem uma outra coisa, e que se há uma parceria do professor regente titular, regente e o professor interlocutor junto com a sala de recurso, o trabalho fica top das galáxias, porque assim, se o professor interlocutor consegue ter uma comunicação com o professor da sala de recursos e ele consegue passar quais são as dificuldades que ele está identificando nesse aluno surdo dentro da sala de aula, gente, não precisa nem ir para outro país para poder ter uma educação de outro mundo, porque o professor da sala de recursos vai trabalhar individual, então ele vai conseguir pegar bem na raiz do problema para poder sanar. Então, isso é muito bom. Essas parcerias que são difíceis, né? Eu tenho batido muito na tecla, pedido nos outros ATPCs que os professores regentes, que os professores procurem as pessoas, os interlocutores, a sala de recursos, porque essas parcerias, a partir do momento que nos conscientizarmos todos que precisamos de parcerias, não estamos sozinhos no mundo e no universo, é meu na sala de recurso, é meu, que nem você comentou agora, é meu aluno de deficiência intelectual. Não é só meu. Ele tem uma escola, ele tem, de repente, tem até um professor auxiliar, dependendo da sua deficiência. Então, ele não é meu. A gente tem que, pelo amor de Deus, tirar isso da nossa concepção, principalmente intelectual. Sim, sim. Nosso! Nossa, você foi fantástica nessa fala, eu insisto muito nisso. Precisamos muito de parceria com professores, de todos os professores. Porque no caso da educação especial, nós tramitamos por todos os lados, do Fundi 1, Fundi 2 e médio. E aí, quando você fala do Fundi 1, Liana, eu sinto até mais facilidade, porque às vezes é um professor só. Agora, quando a gente fala a partir do Fundi 2 e do médio, o negócio complica. Complica porque tem vários professores, esse professor também a gente entende que tem não sei quantas salas, não sei quantos alunos. Então, no Fundi 2, para a educação especial, a gente tem que avançar muito. E para esse avanço acontecer, partir de nós profissionais da educação especial. É isso que eu quero conscientizar aqui em Mauá. É essa visão que eu também tenho. Eu preciso ter parceria com todos os professores. Professor da sala de recursos, ele tem a liberdade, o interlocutor, ele fica geralmente com aquela criança e ele pode ajudar muitos demais professores, nos ATPCs, como você mesmo esclareceu. Mas, por exemplo, o professor da sala de recursos, ele tem a liberdade de visitar as escolas, é a itinerância que nós fazemos. Então, vamos nos ATPCs, vamos ajudar, vamos fazer parceria. Gente, é isso que a gente precisa, é a partir daí que a educação especial vai começar a andar. A educação especial não anda porque eu não faço a minha parte. Se eu fizer a minha parte, o outro faz a dele, vamos andar, vamos evoluir. Sim. Isso que eu queria deixar isso bem claro, gente. Vamos pensar dessa forma, vamos sair da ostra, da caixinha, vamos mito da caverna. Sim. Aí teve uma professora que perguntou assim, por que as provas das APs, elas não vêm adaptadas para o surdo? Então, assim, por quê? Porque tem um professor intérprete, né, o professor interlocutor dentro da sala de aula. E aí a gente vem com a resolução, né,
que vai falar sobre a questão da língua portuguesa, que não substitui a língua portuguesa. Porque, embora a gente... Porque, assim, eu falei de uma prática que é dentro da sala de aula, onde o professor está ali no processo de ensino-aprendizagem, tentando fazer com que esse aluno se desenvolva em conceitos e habilidades, e que esse aluno precisa ter acesso a esse conhecimento. Então, eu vou pensar em estratégias, em recursos que eu vou atingir esse aluno. Quando a gente pensa nas provas, né, do SARESP, nas APs, nessas provas todas, que tem o professor interlocutor para fazer essa adaptação, né? E que aí a gente também está falando da questão da língua portuguesa, que, teoricamente, esse aluno que está no Fundamental 2 e no ensino médio, a gente acha que esse aluno já sabe ler. Tem alunos que não sabem, mas a gente sabe que, teoricamente, esse aluno sabe ler, ele aprendeu, porque o trabalho que as prefeituras fazem com esses alunos surdos é muito bom. Tem profissionais bons nas prefeituras, né? Eu falo assim porque eu vejo por aqui os trabalhos que as pessoas das prefeituras desenvolvem. E então, o professor, porque assim, eu já fui intérprete no Enem. Na verdade, quase todos os Enems eu trabalho como intérprete. E lá, eu vou como um apoio na sala, tá lá o aluno surdo, né? E ele optou em não fazer a prova em vídeo, ele optou em fazer a prova em língua portuguesa, porque é um direito dele, ele pode escolher, eu quero fazer em português ou eu quero fazer em vídeo. E aí, esse surdo chega lá para fazer a prova em português. Ele está familiarizado com a leitura, ele consegue ler, só que às vezes ele está lendo lá uma palavra que ele não conhece, que ele não consegue, não tem significado, ele não consegue, não é que não tem, ele não consegue colocar significado por ele não conhecer. Qual é o papel do intérprete ali naquele momento do Enem? É pegar essa palavra e trazer o significado dessa palavra para ele. E a mesma coisa é o que vai acontecer nessas provas das APs, na prova do SARESP. Olha, o aluno vai ler a prova. Eu não entendi essa palavra. Qual é o significado? Eu vou explicar o significado dela. Eu não vou dar resposta, eu estou explicando o significado da palavra. Teve uma pergunta na prova do Enem que falava sobre aqueles pisos antigos, que era taco. E o rapaz não sabia o que era taco. Taco? Aí eu falei, sabe, lá na casa, aqueles coisinhas assim, que é o piso. Aí ele, sei, na casa da minha avó tem. Aí ele conseguiu associar com a casa da avó dele. Aí ele entendeu, ele conseguiu ler o texto que estava escrito. Então, por quê? Porque são os recursos que a gente vai utilizar. Mas aí a gente está pensando em modalidades diferentes, né? E que a gente não pode descartar as outras possibilidades da prova escrita, porque existe uma lei que vai falar lá da obrigatoriedade da língua portuguesa, que a língua portuguesa ela não está ausente, que ela também tem que estar ali, porque os documentos oficiais é em português, então esse aluno precisa saber ler. Mas que o que eu quis dizer em toda a minha fala primeiro vamos trabalhar com a língua de instrução desse aluno, para depois a gente se preocupar com o português. Português é a segunda vamos dizer assim, a segunda opção nossa aqui dentro de todo o processo, porque não adianta eu querer trabalhar português com esse aluno se ele não está entendendo. Primeiro eu preciso me preocupar com o processo dele, de compreender, de aquisição. Estou compreendendo os conceitos, estou absorvendo? Agora eu posso pegar e introduzir o português junto, porque ele está entendendo. Então, aí eu posso trabalhar com os dois e partir para as outras linhas. E aí a gente está pensando na educação de surdos de uma forma mais diferenciada. Deixa eu ver aqui uma outra coisa. A Marina colocou, isso é muito importante. Vai ser muito triste, Roberta, pois a palavra de ordem é alinhamento, colaboração e apoio interdisciplinar e transdisciplinar. Deixa eu ver aqui do que é, porque eu acho que eu peguei... Perdão, é que a Roberta tinha falado que não é fácil. Algumas escolas agem como se fosse uma invasão participar da ATPC e fazer essa troca de ideias. Por isso que a Marina PCNP entrou e disse que é muito triste, já que o correto seria alinharmos todas as falas. sim. Eu fui ver depois lá para cima.
Mas é verdade, a gente tem que... O ATPC, às vezes tem professor que fala, ah, não, mas o ATPC ele é para tudo isso, são as demandas, né? A gente vai ter a formação, porque é o foco, o ATPC é a formação, mas a gente tem que pensar em um espaço agora, ainda mais que são 7 ATPC, até parece que vou ficar 7 ATPC só ali falando, lendo alguma coisa. Vai ter ali pelo menos 1 ou 2 ATPC que vai ser direcionado para pensar em alguma coisa de adaptação, para pensar em algo que possa atender o aluno, com certeza. Então, é nesse momento que vai se direcionar para que o interlocutor possa ter o contato com esse professor, para que esse interlocutor possa conversar, porque qual vai ser o espaço que esse interlocutor vai ter para conversar com os professores, se não for no ATPC? Deixa eu só intervir um minutinho. Que nem a professora Roberta está falando das visitas. Eu também passei por isso. A gente passava por visitas. Então, concordo que existem inúmeras barreiras ainda. Existe. Só que, assim, nós estamos mudando, nós estamos fazendo uma nova gestão. E, nesse momento, nós estamos em reunião com os professores. Ótimo sentir isso de você, professora Roberta, que as escolas não nos aceitam como, quando estamos fazendo a visita, que não aceita o interlocutor na hora do ATPC, pega o professor interlocutor e coloca ele lá fora no pátio. É bom saber. Dói, tá doendo ouvir isso, mas é bom saber. Não é verdade, Biana? Por quê? Sim. É aí o momento de se alinhar. Isso é muito importante, nós sabermos como PCNPs, na diretoria de ensino, para orientarmos os nossos PCs, os professores coordenadores, para que essa prática e essa visão ela seja mudada. Muito obrigada por nos estar nos informando, que eu falei, infelizmente, como eu sou de sala de recursos, eu também já vivi isso, mas é um momento de mudanças, é um momento, como eu falei, a gente precisa partir de nós mesmos, então, estamos fazendo formações com professores, em outro momento, eu vou participar de formações com professores coordenador, e pode ficar tranquila, nesses momentos, professores, eu me comprometo a colocar a dificuldade nossa de professores, interlocutores, de professor de sala de recursos, para que a gente possa alinhar. O nosso objetivo é o mesmo, é a criança, é o aluno. O meu objetivo não é eu aparecer na escola com a melhor roupa, com o melhor cabelo. Gente, imagina, o que é isso? O meu objetivo na escola é o meu aluno. E todos os professores de sala regular, qual é o objetivo? O seu aluno. Qual é o objetivo da equipe gestora? O aluno. Então, o nosso objetivo é sempre o mesmo. Então, é isso que a gente precisa entender. O objetivo principal da escola é o aluno. Simples. E aí a gente precisa mudar. Eu acho que estamos estourando o tempo, Biana. Deixa eu só responder aqui uma pergunta que a Daniela colocou. O que fazer quando o aluno tem surdez e não está alfabetizado e já está em uma série avançada? Aí, esse caso já é um caso de sala de recurso, né? Que o professor da sala de recurso ele vai ter que ver como que ele vai estar trabalhando, de que forma isso pode refletir dentro da sala de aula, porque justamente a sala de recurso, as ações da sala de recurso, ela também tem que refletir na sala de aula, né? Então, assim, o professor ele vai trabalhar ali, mas o que ele pode dar de subsídio para que isso reflita dentro da sala? E aí, por isso que eu coloquei a importância dessa parceria aqui num todo, sala de recurso, interlocutor e professor regente. Por quê? Porque precisa identificar. Às vezes, esse aluno surdo, não é que ele não seja alfabetizado, eu não estou falando que não, mas pode ser que ele não seja alfabetizado, mas assim, ou ele tem um conhecimento na leitura, mas a gente não consiga identificar, e aí a gente precisa ver o que ele consegue, o que ele sabe, até onde ele consegue. E aí, quem que vai fazer isso? O professor da sala de recurso, porque ele vai ter as estratégias para poder conseguir colher essas informações, né? E aí é um trabalho que precisa ser pensado. E, Ana, o nosso horário está estourado. Eu agradeço imensamente a sua participação. Muito obrigada, foi esclarecedor, foi um dos melhores ATPC,
porque eu aprendi muito também, espero que os professores tenham gostado. Eu só vou encerrar a gravação, porque temos um horário, estamos estourando um minutinho. Dá um tchauzinho aí, eu vou fechar a gravação. O chat vai ficar aberto, alguém tiver dúvida, não tem problema, coloca lá, e depois, num outro momento, eu vou respondendo com calma. É que, no momento, eu preciso só fechar a gravação. Então, tá. Dá um tchauzinho. Então, eu só quero agradecer, em nome de toda a equipe, né, do Núcleo Pedagógico daqui de Jacareí também, a dirigente, porque ela me autorizou, e a minha diretora, porque para poder vir aqui a gente também tem essas demandas. Então, eu agradeço essas pessoas, né, e agradeço também a Alexandra e toda a equipe do Núcleo Pedagógico de Mauá por ter cedido esse espaço para que a gente pudesse compartilhar essas ideias e falar um pouco sobre a surdez, porque assim, embora eu seja PCNP de Sociologia, é uma coisa assim que eu gosto muito de falar e que eu estudo bastante a língua de sinais. Então, assim, sempre que for alguma coisa voltado sobre a surdez, é uma coisa que eu falo com o olho fechado, então eu gosto muito. Então, obrigado também a todos os professores que estiveram aqui participando e ouviram, porque é diferente, né, o contato físico, que é a gente ter uma interação maior, um feedback, e falar no silêncio, né? Então, mas foi muito bom poder trazer um pouco do que eu estudei e do meu conhecimento. Obrigada a todos e todas. Imagina, obrigada, até mais. Só vou parar a gravação, peraí.